Olá, este é o Ponto de Vista, um programa da TV Câmara de Campinas que vai falar sobre temas atuais, sempre com a opinião de especialistas. Neste primeiro programa, que está sendo gravado 2 dias após a histórica derrota da seleção brasileira para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, vamos falar sobre o comportamento do torcedor brasileiro. Antes da competição, existia um grito de não vai ter Copa, mas após o início dos jogos, o comportamento foi outro. Para falar sobre isso, recebemos em nossos estúdios o cientista social Roberto Donato. Professor, seja bem-vindo. A primeira pergunta é essa: por que mudou o comportamento do torcedor? Ele deixou de lado aquele grito de não vai ter Copa e passou a apoiar a equipe. Obrigado pelo convite. É muito interessante a gente observar como que a relação da população com a paixão pelo futebol e com a política, ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser compreendida, né? Então, por um lado, eu tenho uma população, eu tenho o povo brasileiro demonstrando toda a sua insatisfação com os problemas que aconteceram com a gestão da Copa, que se manifestaram, que resultaram nas manifestações de junho, mas, ao mesmo tempo, parece existir uma certa dissociação entre a paixão pelo futebol e os problemas relacionados à preparação da Copa. Mas a mídia tem algum papel nisso, de fazer a população esquecer? Porque com a chegada da Copa, praticamente foi deixado de lado qualquer assunto sobre o não vai ter Copa e começou a falar somente de seleção, de vitória, de hexa. Me parece que num primeiro momento, chegando aí a preparação da Copa, houve um certo consenso por parte dos grandes jornais, das grandes emissoras, de que era preciso apoiar a seleção na aventura dos Jogos da Copa, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a população não compra, de maneira imediata os estímulos que vêm da grande mídia. Então, isso demonstra, claro, que a televisão, o jornal, os meios de comunicação têm um grande poder de articulação e de atuação sobre a opinião pública, mas, ao mesmo tempo, demonstra que a população separava, pelo menos num primeiro momento, os problemas relacionados à gestão da Copa com a paixão pelo futebol. Entendi. Então, parte da população, né, o esfriamento das manifestações de junho, que se deram principalmente pela radicalização dos movimentos, né, à medida em que a violência vai tomando conta das manifestações, a população, de forma mais ampla, vai deixando essas manifestações, e isso leva a um certo momento essa população passar a apoiar a seleção brasileira, muito menos do que a Copa de maneira geral, mas o processo de preparação da seleção brasileira e formular uma certa adesão à participação do Brasil na Copa. Então a gente não pode falar em alienação, não é uma alienação? Me parece que não, me parece que há uma certa dissociação entre as duas coisas, entre a preparação e a adesão do Brasil à atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Seria então uma reação natural ao sentimento nacionalista? A gente pode falar um sentimento nacionalista? O futebol é uma espécie de microcosmos, né? Ele aglutina e demonstra mais ou menos boa parte do que acontece na vida pública do Brasil, né? Então, à medida em que está ali os problemas da política, está ali as características mais importantes da cultura brasileira, está presente ali também a paixão do Brasil pelos símbolos nacionais. Então, tudo isso tá misturado, é indissociável quando o brasileiro se refere ao futebol. Então, me parece que, mesmo ciente dos problemas, ele acompanha e trabalha bem com a adesão à torcida pela Copa, né? A torcida pelo Brasil, a atuação do Brasil na Copa. Entendi. E o fato dos estádios, eles estarem espalhados, porque foram 12 sedes,
a FIFA havia pedido apenas 8, mas foram 12, daí colocaram até o Amazonas, regiões mais distantes. Isso aumenta o sentimento de união, de participação do brasileiro? Se a gente for pensar, né, do ponto de vista das ciências sociais, né, dos teóricos que pensam a formação da identidade de uma nação, a gente pode dizer que o sentimento de patriotismo ele sempre é construído. Ou seja, o que faz um acreano se sentir brasileiro tal como um gaúcho, né? Então existe aí um esforço muito grande do Estado brasileiro, já historicamente, em construir uma identidade comum. O futebol, com certeza, tem um papel fundamental nesse processo de construção de uma identidade comum a todos os brasileiros que falam línguas diferentes, que têm costumes e dinâmicas culturais diferenciadas. Levar a Copa do Mundo a quase todas as regiões do Brasil tem essa função de garantir um certo apoio da população em todas as suas regiões, né? É lógico que existe aí também interesses políticos, né? Que existe uma série de interesses econômicos voltados para a construção dos estados e tudo mais, mas de maneira geral, garantir a adesão da população espalhando a Copa por todas as regiões do Brasil me parece ser um ato, uma estratégia do governo em relação ao número superior de estádios do que foi exigido pela FIFA. E a seguir vamos falar sobre a diferença do torcedor que foi ver os jogos da seleção com o torcedor que está acostumado a ir aos estádios. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, que hoje está falando sobre o comportamento do torcedor brasileiro. O Portal Terra listou alguns pontos sobre a torcida brasileira que, mesmo com uma grande presença nos estádios durante os jogos da seleção, não se comportava como um suposto real torcedor. Um dos motivos seriam os altos valores dos ingressos para os jogos, que deixou de fora o torcedor que costuma ir aos estádios. Um ponto importante levantado foi o fato da maioria dos amistosos da seleção serem realizados fora do Brasil, o que tirou um pouco a identidade da seleção aqui no país. O senhor concorda com isso, professor? Realmente teve essa falta de identidade? Porque, se eu não me engano, a listagem mostra que houve 11 jogos em Londres e apenas 10 no Brasil. Me parece que essa ausência de jogos no Brasil está diretamente relacionada às manifestações de junho, né? Havia um medo, tanto do governo brasileiro quanto da CBF, de que esses jogos fossem contaminados pelo grito, pela crítica da população brasileira em relação às questões que foram levantadas em junho, né? Então, é uma boa maneira de blindar a seleção, de evitar que essas questões políticas se relacionem ao processo de preparação da Copa, levando os amistosos para fora. A listagem ela fala dos jogos desde 2006, que desde 2006 eles começaram a acontecer mais fora do país do que aqui dentro. A gente já chegou a comentar fora aqui do ar sobre o patriotismo do brasileiro, que houve um aumento desde 2006 para cá. Como que o senhor pode falar sobre isso? É muito interessante que a adesão, por exemplo, ao hino brasileiro
durante o período inicial do jogo, ela cresceu demais de 2010 para cá, né? Então, se a gente analisa o comportamento do brasileiro diante do seu hino nacional nas Copas anteriores, havia uma indiferença muito maior em relação ao o excesso de emotividade que foi apresentado tanto pelos jogadores quanto pela população brasileira, manifestada, expressa na continuidade do canto do hino a capela, depois daquela versão pocket, daquela versão pequena que é apresentada no protocolo da FIFA, né? Isso tem uma correlação muito interessante com o fato de que até a década de 90 e meados dos primeiros anos do século XXI, o hino nacional era muito identificado com o patriotismo levantado e defendido pelos anos da ditadura militar, né? Então, cantar o hino nacional e se colocar de maneira respeitosa em relação ao hino e à bandeira há uns anos atrás, representava para o povo brasileiro uma certa adesão ao modelo ditatorial imposto pelos militares até 1985. Me parece que, nos últimos anos, essa associação entre o hino e a ditadura militar, ela vem diminuindo, ela vem acabando, né? Se a gente olha um pouco para as manifestações de junho e observa a pauta e a maneira pela qual as reivindicações foram colocadas, ela apresenta uma dissociação, uma ambiguidade muito interessante. O manifestante do ano passado, né, o ativista do ano passado, estava muito mais preocupado com pequenas pautas, como, por exemplo, o preço do ônibus, a mobilidade, o tratamento médico do Sistema Único de Saúde, mas, ao mesmo tempo, falava assim, o gigante acordou, né? Há uma ligação entre uma reivindicação muito pequena e, ao mesmo tempo, uma identificação, uma nova identificação com o patriotismo, com a ideia de Brasil, com a ideia de pátria brasileira. Isso me parece ter sido transportado para dentro de campo, né? O que tem demonstrado uma certa adesão maior ao canto do hino e à emoção expressa, tanto por jogadores quanto torcida brasileira, em relação à presença do hino nacional no início dos jogos. Mas também o que foi visto durante os jogos foi a falta de outros cantos, de outros hinos comum ao torcedor que vai a um jogo tradicional do Campeonato Brasileiro, por exemplo. O valor dos ingressos, ele fez uma segregação, ele tirou do estádio o real torcedor e colocou lá um torcedor que não está acostumado a apoiar um time em campo? Isso nos remete ao começo da questão, que é a diferenciação entre o torcedor, que é o torcedor dos estádios, que acompanha os jogos ao longo do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos estaduais, e o tipo de manifestação de torcida que acontece na Copa do Mundo. Por um lado, é muito claro que o evento da FIFA, a Copa do Mundo da FIFA, ela não é feita para o torcedor comum que se apresenta principalmente nos estádios e nas arenas brasileiras ao longo dos anos, né? Por outro, quando há jogos da seleção e jogos da Copa do Mundo, muita gente que não torce, né, muita gente que não acompanha o futebol passa a acompanhar. Isso me parece apresentar modelos diferenciados de torcida e de expressão da torcida dentro do campo e mesmo no acompanhamento nas fanfests, essas festas da nas FIFA diferentes, né, na Vila Madalena, né? Quando que a gente pensaria que a Vila Madalena seria um ponto importante de acúmulo de torcedores brasileiros? Né? Isso é impensável ao longo do decorrer do ano. Quando tem um clássico, por exemplo, entre São Paulo e Corinthians ou São Paulo e Palmeiras na capital, muito dificilmente há um acúmulo de torcedores
na Vila Madalena, que tem um perfil de jovem boemia e que está muito separado da cultura futebolística comum, né? Então, a vestimenta do torcedor quando ele se apresenta para assistir um jogo do Brasil, dentro e fora de campo, né? O tipo de música, né? O tipo de manifestação quando acontece um gol é muito diferente do tipo de canto, o tipo de comportamento apresentado pelas torcidas organizadas ou mesmo pelo torcedor comum que não é que não é organizado, mas está acompanhando o futebol ao longo do tempo. Isso traz certamente uma atmosfera para os jogos que é muito diferente do tratamento normal do que acontece nos jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Acho que a gente poderia aproveitar esse gancho do torcedor para retomar o assunto do patriotismo. Porque o que a gente viu, por exemplo, da torcida da Argentina, eles apoiam o time independente do que esteja acontecendo. Já o torcedor brasileiro não, por qualquer motivo existe uma vaia, existe um xingamento. A cultura do nosso país é diferente da cultura da Argentina, que também passou por uma ditadura, acho que até mais sangrenta do que a nossa. Qual que é a relação que existe entre essas duas torcidas, o comportamento das duas? Um tempo atrás eu estava conversando com um argentino e perguntando para ele qual que era a diferença do futebol argentino para o futebol brasileiro, né? E o interessante foi que ele não se referiu aos jogos oficiais. Ele falou assim: quando o argentino joga, ele joga para o grupo. O brasileiro, quando pega a bola, ele quer um toque, ele quer fazer um toque de gênio a cada toque de bola, né? Então existe uma cultura futebolística muito diferente entre a Argentina e o Brasil. E né? isso acaba passando para o torcedor. Né? Desde os campos de várzea, passando agora para o fenômeno das escolinhas de futebol e o ato de assistir jogos em casa ou no estádio, isso passa um modelo diferente de cobrança em relação aos jogos, seja do Brasil ou seja dos times brasileiros, né, do Campeonato Brasileiro de maneira comum. O peso histórico de ter grandes seleções, do futebol brasileiro ter sido identificado com um futebol arte, né, que apresentava grandes jogadores, que tinham grandes seleções e que se faz como uma espécie de exportador de craques, faz com que a cobrança do brasileiro em relação ao rendimento da seleção seja muito grande. A obrigação de ganhar do Brasil é maior. É muito grande. Esse é um fator importante, né? Por outro lado, me parece que muito da cultura brasileira se expressa na prática do futebol. Então, me parece que todas as mazelas, todas as dificuldades de gestão, de organização, de estrutura política, né? Todos esses problemas que nós vivemos cotidianamente no Brasil, ele parece ser suplantado ou ele parece ser deixado de lado quando a magia do futebol se coloca, né? Então, à medida em que a magia do futebol não é mais tão mágica assim, né? À medida em que o nosso futebol se parece cada vez mais com outros modelos de futebol, né? À medida em que o toque brasileiro, a ginga, né? A genialidade do jogador brasileiro, ela não é mais um diferencial desse futebol em relação a outros, fica mais difícil da gente esquecer essas mazelas e jogar toda a nossa ansiedade, jogar toda a nossa expectativa do espírito público brasileiro somente no futebol, né? Então, exigir da seleção brasileira um tratamento impecável em campo, né? Exigir
sempre o melhor futebol, ela parece ser um aglutinador de diferentes expectativas, né, que vem desde da cultura futebolística até o problema político relacionado à organização do futebol. O programa Ponto de Vista volta logo mais falando sobre o comportamento do torcedor brasileiro. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Ponto de Vista está de volta falando sobre o comportamento do torcedor brasileiro. Eu estou aqui com o professor Roberto Donato, cientista social. Roberto, no jogo Brasil e Chile houve um fato curioso que repercutiu muito na mídia, que foi a vaia da torcida brasileira durante o hino do Chile. Qual que seria a motivação disso? Olha, me causou muita estranheza por parte dos comentaristas, dos narradores, da mídia, né, dos jornalistas de maneira geral, cobrarem uma posição ética e uma postura respeitosa do público, da torcida brasileira diante do hino de uma seleção que estaria jogando contra o Brasil. É uma multidão, é uma aglomeração de pessoas tomadas pela emoção. Talvez aquele momento específico em que o time brasileiro já vinha sendo cobrado por uma atuação de gala, em que havia uma expectativa de que a adesão da torcida brasileira contribuiria para um melhor desempenho do Brasil nos jogos da Copa. Tudo isso tem aumentado a temperatura da emotividade em relação a presença do torcedor brasileiro ali e a expectativa do rendimento do time, né? Essa emotividade ela não é controlável. Com certeza muitas pessoas aquelas pessoas se estivessem num outro momento, num outro local, com uma outra expectativa, trabalhando em outras questões, teriam uma posição muito mais ética, muito mais respeitosa em relação ao hino do Chile do que apresentou naquele momento. Então, quando a multidão se une, né, quando há uma aglomeração de pessoas na escala dos milhares e que essa aglomeração está tomada por uma emotividade, por uma paixão tão grande quanto o futebol, é muito difícil que essa multidão consiga ter um posicionamento, digamos assim, ético em relação ao adversário, em relação ao algoz, né, digamos assim, do time brasileiro, da seleção brasileira, né? Então, isso pode, de alguma maneira, explicar também a postura em relação da torcida brasileira na abertura da Copa, no primeiro jogo do Brasil, em relação à presidenta Dilma, né? Seria muito difícil imaginar que algum político, seja Dilma, seja de qualquer partido político, se colocasse numa posição de exposição pública como ela se colocou
sem ser vaiada, né? Então, quando um político, seja ele bem-sucedido ou não na sua atuação política, tendo a aprovação ou não, né, da população, da opinião pública, quando ele se expõe a um público, a uma multidão tão grande quanto essa, dificilmente ele vai ser aplaudido, né? Então, os comentaristas de futebol, a cobrança que a mídia fez à população brasileira em relação a uma postura respeitosa, seja a presidenta Dilma, seja aos outros hinos, ela me parece muito difícil de acontecer, né? Nós não estamos lidando com um ser racional, o povo ou a multidão, né? Esses nomes que a gente usa para identificar a aglutinação de pessoas, ele não pode ser pensado como um ser racional, né? Ele tem que ser entendido como uma aglomeração de pessoas que estão tomadas pela emotividade e que inevitavelmente vão se manifestar de forma negativa em relação ou ao adversário ou em relação aos políticos. Um outro fato curioso, envolvendo um outro jogo do Brasil, foi o Brasil e México, no Estádio Castelão, na Arena Castelão em Fortaleza, onde se formou uma fila de um corredor de moradores da região, e o Castelão está numa área pobre de Fortaleza, e esses torcedores estavam lá para ver a suposta elite ir assistir aos jogos. O que leva isso a acontecer? O morador comum ir lá assistir, ter a emoção de assistir quem está indo ver o jogo que ele não pode pagar para entrar. Isso aconteceu também aqui na Arena Corinthians, né? A população que vivia em volta do estádio, ela também apresentou um posicionamento de observação das celebridades que acompanhavam os jogos, né? Isso nos remete àquela outra pergunta que você me fez, relacionada à diferença de torcedores, né? O torcedor comum não está presente na Copa, não esteve presente na Copa do Mundo. Os autos, né? Então, ele virou um espectador de quem foi ao estádio. Ele virou um espectador de quem foi ao estádio. Quais são as razões como é que a gente pode explicar esse fenômeno? Ora, a gente vê ao longo dos últimos 10 anos uma explosão na mídia brasileira da cultura da celebridade, né? Então, o modelo do tabloide inglês de perseguição à celebridade, né? De busca de todos os fatos, para que dos fatos da vida cotidiana dos artistas, das grandes personalidades, para que isso vire um fato jornalístico e, consequentemente, tenha uma repercussão muito grande, ela chegou no Brasil nos últimos 10 anos, né? Então, essa cultura da celebridade, ela gera uma cisão entre o brasileiro normal, né, o brasileiro de baixa renda, o brasileiro que compõe a maioria da população brasileira, e o processo quase que de endeusamento daqueles que são considerados a elite, ou dos artistas, das personalidades e dos líderes que compõem o mundo da mídia, o mundo da exposição dos meios de comunicação. Consequentemente, à medida em que ali, nessas regiões que foram construídas estádios, tanto em Itaquera, em São Paulo, quanto em Fortaleza, que são regiões de extrema pobreza, que são regiões muito pobres, né, a tendência é que haja, portanto, uma observação daqueles incluídos nos Jogos da Copa como celebridades que precisam ser apreciadas, né? Isso não é uniforme, a população brasileira ela não se apresenta dessa maneira em todos os lugares. Ela não se manifesta dessa maneira em todos os lugares. A poucos quilômetros dali havia um acampamento do movimento do Sem Teto, né? Há, junto a essa população, com certeza, muitos críticos a tudo o que aconteceu na Copa, todo o elitismo da Copa e como a coisa aconteceu, mas, de fato,
essa cultura da celebridade ela está bastante presente no desenvolvimento da Copa, né? A gente olha, por exemplo... Principalmente pela internet, eu acho, né? É um movimento muito grande na internet. Muito grande. Com a Copa, o Brasil disparou. O número de tweets, o número de postagens no Facebook foi recorde no país. E é muito interessante a gente observar que os grandes portais jornalísticos da internet, por exemplo, eles gastam grande parte do seu espaço de página com a apresentação das celebridades que estavam presentes nos estádios, né? Então, haviam, em muitos dos jornais no qual eu leio e acompanho, havia espaços específicos para mostrar a beleza das mulheres dos jogadores da Copa, né? Em muitos desses espaços havia uma procura por parte de fotógrafos cinegrafistas em relação à presença de políticos, grandes personalidades, artistas, né? Então, o espetáculo do jogo, ele também se compõe, de uma certa maneira, de observar quem está na posição de torcedor, à medida em que o processo de elitização da Copa apresenta também a presença dessas celebridades potenciais dentro de campo. E isso, com certeza, vira um espetáculo. Agora, mudando de assunto, falando de uma coisa chata que aconteceu, que foi a derrota por 7-1 para a Alemanha. O Brasil vai disputar o terceiro e quarto lugar, esse programa está sendo gravado antes dessa disputa, mas mesmo assim já é considerado uma derrota, porque não fomos campeões. O que o senhor acha, na sua opinião, que isso pode mudar para o brasileiro, mudar para o país, tanto na questão política como social, a partir de agora, que acabou todo esse oba-oba? Como a gente havia comentado no início do programa, me parece que o brasileiro médio, é muito difícil a gente falar de uma única mentalidade brasileira, né? Existem diferentes posicionamentos. Mas me parece que, conforme a Copa foi se aproximando, havia uma certa separação entre o olhar crítico para os problemas da política brasileira e da preparação da Copa e o acompanhamento desse brasileiro em relação à própria seleção e à expectativa de atuação dessa seleção, né? Parte dos governantes e parte dos interessados, não só do governo, mas da própria FIFA, eles trataram ao longo da Copa de aproximar essas duas coisas, né? Então, à medida em que a seleção brasileira ia demonstrando uma certa produtividade, né? À medida em que a seleção brasileira ia passando de fase e conseguindo vencer os seus adversários, tanto no período da classificação de grupos quanto no período das eliminatórias, há uma certa tentativa de ligar ao sucesso da seleção com o sucesso da própria Copa, né? Então, isso se espalha para além da própria seleção brasileira, né? A beleza dos jogos, algumas atuações algumas partidas com muitos gols, né? Tudo isso fez relembrar aquele bordão, a Copa das Copas, né? Então, houve uma tentativa de aproximação entre o sucesso da organização, ou o pretenso sucesso da organização, com o sucesso da atuação das seleções, e em especial da seleção do Brasil. À medida em que esse fracasso, essa tragédia que aconteceu dentro de campo, ela parece expor novamente os problemas relacionados à produção da Copa, né? Então a gente tem, por um lado, a exposição das dificuldades de gestão e de organização da própria Confederação Brasileira de Futebol. Então, me parece que vai aumentar as críticas ao processo de gestão e organização da própria seleção brasileira, né? Da formação de jogadores, do processo da exportação de jogadores, de organização da seleção em relação aos interesses políticos que permeiam a Confederação Brasileira de Futebol, e, ao mesmo tempo, vai aumentar a problematização em relação à preparação
que a FIFA e o governo brasileiro fizeram da própria Copa do Mundo. A tendência é que grupos de ativistas, grupos políticos que buscam desconstruir o governo e a FIFA, a tendência é que esses grupos se aproveitem disso para problematizar mais essas questões, e ao mesmo tempo me parece que os responsáveis, os gestores e os políticos vão tentar se dissociar desse fracasso dentro de campo, né? Então me parece que, de maneira geral, há um retorno da politização. Eu não tenho dúvida se isso... Ainda está muito cedo, acho. Eu tenho dúvida se isso vai possibilitar um retorno de grandes manifestações, mas me parece que há, por parte da mídia e por parte de setores da população brasileira, setores organizados, talvez, de uma crescente politização da relação entre política e futebol depois dessa vitória acachapante da Alemanha sobre o Brasil. Tá joia. Muito obrigado, professor. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Este foi o Ponto de Vista, programa da TV Câmara de Campinas, que hoje falou sobre o torcedor brasileiro e a Copa do Mundo no Brasil. Até o próximo programa.